Boa leitura, fazem o nosso coração. Então, pessoal, agora aqui no primeiro tópico desse workshop de aquarela, primeiramente eu quero dar a dica de você usar o lápis Faber-Castell aquarelável com pincel, um pouquinho d'água e um lápis 2B. Eu uso o lápis 2B porque o risco dele é mais fino, mais suave. Então, para trabalhar, para fazer aquarela melhor. Agora, se você tiver uma ideia já do total do seu desenho em mente, quiser fazer o risco também diretamente com lápis aquarelável, é melhor ainda. O lápis aquarelável da Faber-Castell, ele tem uma boa qualidade, não é propaganda que eu estou fazendo. Na verdade, eu falo daquilo que eu utilizo, né? E, enfim, geralmente os lápis da Faber-Castell são bons já. Não são daqueles de nível importado, mas são muito bons e para mim não perde em nada para esses lápis lá de fora. E aqui, riscando o desenho, eu vou fazer um risco de uma orquídea. Estou traçando aqui todo o esboço de uma orquídea. Eu acho interessante nessa fase aqui da aquarela você primeiramente treinar diretamente no papel e depois fazer na pele. Ah, mas a técnica de tatuagem é diferente de desenhar no papel? Sim, é diferente. Mas aqui você vai ter uma noção de composição do desenho, de cores. E assim você vai preparar uma aquarela muito melhor para o seu cliente. Aqui eu estou fazendo o esboço e depois desse esboço eu jogo ele numa pele artificial para a gente ver como que vai ficar esse trabalho sendo feito com a máquina de tatuagem. É um trabalho que tem que ser feito com paciência. Se você tiver pressa para fazer, não faça, porque a composição de cores, a mesclagem de cores que tem que ser feita tem que ter paciência, tem que suavizar, senão você vai fazer besteira. Aqui eu estou fazendo alguns detalhes de risco interno da flor. Finalizando aqui esses riscos, eu vou agora preparar alguns detalhes ao entorno do desenho, mas lembrando que o meu foco vai ser essa orquídea, vai ser em cima desse trabalho que eu vou preparar esse workshop. Aqui está o entorno dela, o desenho tem que ter uma, vamos dizer assim, uma composição que se enquadre, né? Você tem que estar sempre ligado nisso, que o desenho ele precisa se enquadrar. Então é importante você ter noção de enquadramento, você visualizar o desenho e ver tudo aquilo que vai se encaixar ao entorno, tudo aquilo que vai fazer com que o desenho flua com equilíbrio. Então é importante sempre se ligar nisso também, até mesmo para colocar no cliente. Por exemplo, aqui eu estou fazendo essa orquídea voltada para baixo, geralmente é a posição que elas ficam e é a posição que você, para colocar no cliente, vai ficar melhor. A sensação que está tendo um caimento da flor se torna mais nítido, fica algo bem mais notório e isso daí gera movimento também para o desenho, né? Finalizar aqui com os detalhes de umas folhas. Fazer também um tronco, porque a orquídea ela é fixada em um tronco. Toda essa composição do meu desenho vai dar aí um certo equilíbrio. Não vai ficar algo flutuante, vago, né? Pronto, finalizado. Fazemos
detalhe aqui. Agora nós vamos iniciar o trabalho com os lápis aquareláveis da Faber-Castell. Eu quero trabalhar com esse lápis inicialmente, que é um vermelho mais escuro, um grená, né? E vou fazer a composição dessa rosa em si, dessa orquídea, na cor rosa. Ou seja, a cor dela predominante será rosa. Porém, eu preciso de uns tons de cores próximo ao rosa para poder fazer essa aquarela. Você não vai fazer essa aquarela toda na cor rosa. Óbvio que você tem que ver as cores que se enquadram, as cores que são mais próximas, como se fossem, vamos dizer assim, primas, né, dessa cor. E são essas cores que vão fazer, né, que vão dar aquele degradê, que vai dar a sensação da mistura de tinta. Porque você pode misturar as tintas de quaisquer cor umas com as outras. É possível fazer isso. Porém, você não vai ter a sensação de equilíbrio. Por quê? Porque tem cores que elas combinam umas com as outras. Existem tons mais fortes do que outros. E esses tons mais fortes com um tom mais fraco, as cores mais escuras com as mais claras, elas geram um certo equilíbrio. E aqui eu vou riscando todo com esse tom mais escuro. Eu uso também um vermelho mais claro. No final de quando você estiver fazendo a execução do trabalho com um pincel aguado, pincel úmido, a fluidez da pintura vai ser muito melhor. A sensação de tinta vai ser bem grande. Aqui o rosa claro, eu faço os contornos. Os contornos eu quero que estejam bem suaves. Eu preciso que os contornos dessa flor sejam suaves, porque na natureza é uma flor com bordas bem delicadas e o seu interior é com cores mais vivas, mais vibrantes, né? E então você vai trabalhando a sua flor com os lápis selecionados para fazer o determinado desenho. Os pontos mais fortes, pinte bem, pressione o lápis bem ao fazer a pintura, não pinte muito superficial, porque isso não permitirá uma boa pigmentação na hora de fazer a aquarela. Então eu sigo trabalhando aqui com esse lápis, para depois a gente usar a técnica do pincel umedecido em água para dar as pinceladas e dar vida ao desenho. Um trabalho que tem que ser feito com paciência. Faço aqui até um pouco rápido, porque o foco todo é que vocês entendam um pouco mais sobre a aquarela. E a aquarela, quando você fala em aquarela, você tem que ter em mente que não é só uma pintura colorida. A aquarela você tem que fazer com que a pessoa tenha a sensação de que ela foi pintada com pincel umedecido, com pincel aguado, e a sensação que você tem que ter na arte da tatuagem de aquarela é essa, é que ela foi feita com uma pintura aguada. A pessoa tem que ter aquela sensação que a tinta ela se espalhou em alguns pontos, ela ficou mais forte, outros pontos mais suave, aquela sensação de que ela está mais fraca, que ela está se desfazendo em água, porque é o que acontece quando pintamos em aquarela. Você dá a pincelada com o pincel úmido, você vai arrastando ele e a tinta vai se desvanecendo aos poucos. Então é legal quando você fizer um trabalho de aquarela. Eu, em particular, acho interessante você deixar alguma característica visível, inerente a esse estilo de pintura.
Por exemplo, marcas de gotas de tinta, eu acho legal. Tinta escorrendo como se tivesse pintado uma parte que escorreu. Também marcas de pincelada, embora eu não utilize muito em meus trabalhos de aquarela marca de pincelada, em um ou outro às vezes eu faço porque tem cliente que gosta, mas eu não sou muito fã de marca de pincelada, mas não tem mistério nenhum. Eu farei aqui um detalhe com marca de pincelada para vocês verem como que é. É só preparar o degradê de cores. Você usa um tom mais escuro, um tom médio e o tom mais suave, pinta um ao lado do outro e o tom mais claro você vai pintando suave para fora e depois quando você der a pincelada vai dar aquele efeito bacana. Fica muito legal mesmo. E aqui é um desenho que eu quero que fique claro, né? E eu pinto com mais suavidade nas pétalas. Como eu disse, é a característica da orquídea, você não pode fugir muito da característica da flor. Embora a arte ela tenha uma particularidade do profissional, do artista, você pode inventar uma moda, se quiser fazer as pétalas triangulares, retangulares, forma geométrica, quiser dar uma roupagem nova, uma vida diferente para a arte que já existe na natureza, você pode dar a característica sua, mas é interessante que você não perca toda aquela peculiaridade daquela arte que já existe na natureza, né? Senão vai perder um pouco a essência. Estou trabalhando aqui um pouco, mesclando as cores, nunca deixe de fazer isso, o tom escuro, o tom claro, e você vai trabalhando eles juntos. Quando você for dar a pincelada, você vai sentir a diferença. Aqui alguns pontos a gente tem o detalhe amarelo, então é importante colocar esses detalhes para não perder a característica da flor, porque eu quero que ela fique totalmente característica. Bem, agora vamos seguir com a pintura, né? Aqui eu preciso de um copinho de água, não preciso de muita água, um pincel. Eu gosto de um pincel com as cerdas bem molinhas, para trabalhar aquarela é muito bom. Eu dou uma umedecida na água e tiro o excesso no dedo, como vocês viram. E agora eu vou dando as pinceladas, faço movimentos circulares, movimentos de dentro para fora. Pode ir esfregando o pincel umedecido na tinta sem problema nenhum, sem medo. Vai trabalhando conforme a sua intuição. E veja que a arte ela vai se formando por si conforme você vai trabalhando, dando as pinceladas. Eu acho muito legal trabalhar com aquarela. O lápis aquarelável em si eu acho ele muito prático, muito clean. É bem limpo o trabalho com lápis aquarelável, porque eu não gosto muito de trabalhar nesse tipo de papel com a tinta de aquarela, né? Porque eu acho que vai ficar o papel muito mole, vai estragar um pouco. Então assim com lápis aquarelável eu acho bem melhor de trabalhar. E em si eu acho mais rápido. Você dá aquela pintura tudo e depois vai trabalhando com o pincel. Só na paciência. E aí alguns pontos eu trabalho com o pincel às vezes quase seco, vou esfregando ele. Conforme você vai trabalhando, as pétalas vão tomando característica, vão tomando a forma, vai ganhando vida. Olha como é que eu faço esse tipo de arte. 2 riscadas por dentro, que elas possuem um marcado, né? Alguns riscos. E eu faço esse trabalho jogando já a formação que a pétala está tomando. A pétala está tomando uma curvatura de dentro para fora. Então repare, note que eu faço algumas linhas, alguns riscos, já preparando esse contorno para a gente ter aquela sensação de profundidade e que a pétala está desabrochada, que a pétala está fazendo uma curva, que ela está tendo um caimento. E nas bordas, olha só, sempre suave. Às vezes praticamente nem pinta direito, porque eu quero que ela esteja bem suavizada. Se
Se você quiser escurecer mais, sem problema nenhum, vá trabalhando com o pincel. Olha só, conforme você vai trabalhando com o pincel, ele vai dando corpo à pintura, né? E se você quiser dar mais vida ainda, é importante trabalhar luz e sombra já com as cores. Alguns pontos que ficam mais claros, repare, é uma sensação maior de luminosidade. Isso daí dá toda uma diferença no seu trabalho. E isso aqui eu digo não só para aquarela não, mas se você for fazer um realismo em preto e cinza, um realismo em cores, você tem que trabalhar essas partes pintadas e essas partes não pintadas. Tem que saber trabalhar. Muita gente às vezes quer jogar o branco e o branco tira um pouco do realismo. O branco ele dá mais realismo quando você for colocar alguns pontos de luminosidade forte. Agora não todos os pontos. Um ponto mais claro, você sabe que tem uma certa luminosidade ali. Você não vai jogar totalmente o branco, você vai matar o seu desenho. Então o branco, por exemplo, você vai fazer um brilho dos olhos e alguns pontos nos olhos você usa o branco. Às vezes até mesmo detalhes de dente de um animal, de um tigre, ou até mesmo na face de uma pessoa, alguns pontos de luminosidade maior, você pode jogar um pouco do branco e vai dar um efeito bacana, mas com cuidado, tem que ponderar. Se você não for moderado no uso do branco, você vai estragar o desenho. E aqui eu sigo finalizando a pintura da nossa flor, olha como é que está ficando. Os trechos, as partes que estão meio borradas, parece que está meio bagunçada, é assim mesmo. Visualize uma orquídea, veja como que é a formação dela. Alguns pontos têm umas pintinhas mais escuras. Esse é o estilo da flor. Então não se preocupe em relação a dar pincelada certa e pincelada errada. Não existe pincelada certa e errada na aquarela. Conforme você vai dando a pincelada, vai se formando. Mesmo que pareça que está borrando, é isso aí mesmo, é borrando mesmo. É óbvio que você tem que ter uma noção, né, do que você está fazendo. Se eu quero que as bordas estejam mais claras, mais suavizadas, porque é uma característica da flor, se você for pintar forte ali, você vai matar um pouco dessa característica. Então tem que ter cuidado com isso. Pronto, finalizando aqui agora a flor. Dou só mais alguns retoques em alguns pontos, alguns detalhes. Que eu gosto de trabalhar bem a arte que eu estou fazendo. Tem que dar uma trabalhada agora no miolo dela também. Essa parte que tem detalhes amarelos, que eu não trabalhei ainda, vou fazer agora um trabalho ali também. Porque é necessário, não foi pintado ainda. O trabalho tem que ser completo em relação à pintura da aquarela. Você dá uma uniformidade na pintura. Olha como é que está ficando. Olha a sensação que você tem da mistura das tintas. É muito interessante, dá uma uniformidade. Se você reparar, eu trabalhei o rosa com aquele tom meio grená e o vermelho. E olha a sensação que nós temos desse trabalho. É que é tudo uma cor só se tornando em uma. Porque a mistura ela fica perfeita, é muito bom. Eu acho interessante você trabalhar com esse tipo de pintura, até para você preparar alguns desenhos coloridos para clientes. Fica uma uniformidade fantástica, não fica marcas de risco, a não ser que você queira que tenha essa marca de risco. Vou fazer agora aqui um aguado aqui, um detalhe meio que escorrido. Eu uso o tom mais escuro, geralmente para as bordas do escorrido, e vou desfazendo ele, vou fazendo desvanecer em um tom mais claro, até ficar aquela sensação do aguado por cima, como se estivesse realmente escorrido. A parte grossa, a parte mais forte da tinta, ela está na parte que tem excesso, que está como se fosse aquela gotícula, né? Como se fosse aquele excesso mesmo de tinta. E lá para trás vai ficando só aquele rastro de tinta, como se estivesse desvanecendo mesmo, como se tivesse uma certa transparência. Aqui eu faço o detalhe das bordas
E agora já usando os tons mais claros, olha como é que vai ficando. Esses detalhes num trabalho de aquarela, se você quer que o trabalho tenha aparência de aquarela, é importante fazer algum desses detalhes que eu mencionei antes. Do escorrido, marca de pincelada, gotícula de tinta. Porque repare só, se você tivesse feito somente a flor, em que seria uma aquarela? Por isso que é importante fazer todos esses detalhes de pintura, borrão de tinta, gotículas, marca de pincelada, pois faz toda a diferença no trabalho de aquarela. Fazendo aqui uma marca de pincelada, utilizei um tom, marquei escuro e risquei. Usei outro tom agora para poder dar mais ênfase no degradê e assim melhorar o efeito de pincelada. É bom trabalhar bem essa parte riscada, marcada, para fazer um degradê bem visível. Trabalhando ainda pincelada naquela parte de tinta borrada, a gente vai esfumaçando para dar um efeito bem uniforme de pintura. Então observe agora como eu vou trabalhar a composição do fundo, finalizando pintando parte da folha e fazendo mais uma mancha de tinta com apenas um único tom, fazendo com que ele fique bem fraco. E logo logo nós iremos para a parte 2 do workshop de aquarela. Será a parte que já estaremos tatuando em pele artificial.
Iniciando agora essa parte com essa biqueira, a biqueira para pintura 7. Aqui está minha agulha Round Magnum, que é a Magno Curva, é também número 7. Eu gosto da Magno Curva porque possibilita uma pintura sem marcar,
Aqui já preparei o decalque com a própria folha que eu fiz o desenho, a arte. Já colei na pele artificial. Já expliquei isso antes, num outro vídeo. Fica um pouco fraco, então eu remarco todo o detalhe com uma caneta permanente. Olha como é que ficou. Essa é a arte e aqui tá. Vamos começar agora o nosso trabalho. Preparando aqui a tinta. Vou usar inicialmente aqui no meu porta-batoque 2 tons. Um mais escuro e um mais claro de rosa. Na verdade o mais escuro não é rosa, é magenta. E eu vou iniciar o trabalho aqui com essa cor mais escura. É necessário sempre passar vaselina na pele artificial. O segredo do trabalho em pele artificial está na vaselina, para você ter um trabalho bem limpo, porque a vaselina impede a tinta de ficar agarrando na vaselina e fazer aquela sujeirada toda. Então eu gosto de fazer um trabalho bem limpo. E agora vamos começar a nossa pintura. Essa parte aqui que é estilo uma gota escorrendo é a parte inferior dela, subindo pela lateral. Eu pinto ela sólido. Já falei antes como que é o procedimento de pintura sólida. Isso faz toda a diferença na pintura de aquarela. E eu quero que vocês vejam também o trabalho de sombreado em meio à pintura de aquarela, porque o sombreado é tão importante quanto a pintura sólida. Porque você vai, em parte, pintar sólido, ou seja, fazer aquela pintura consistente, e próximo a ela você vai sombreando, igual eu fiz aí nessa gota. Por quê? Porque você vai mesclar, essa parte que você deu a sombreada, você vai mesclar com outro tom de tinta, para dar aquele degradê, para dar aquela mudança de um tom para outro tom gradativamente. E olha como é que eu limpo. Eu costumo apertar o papel toalha seco sobre o local que eu estou fazendo a tatuagem, que impede de ficar aquele borrado, aquele monte bagunçado na pele artificial. Sempre passando vaselina, porque a pele artificial ela tem uma tendência de fazer com que a tinta agarre e grude muito mais rápido do que a pele natural, né? A pele da gente. Por ser um material meio emborrachado, a tinta gruda com muito mais facilidade. Então aqui, ó, pintando sólido nos cantinhos. Se você reparar, eu não fiz traços primeiro, não fiz as linhas primeiro. Esse é também um segredo da aquarela. Se você fizer o contorno preto, você vai matar o efeito, porque o legal é a pessoa achar que é tinta e não ver contorno. Então essa é a ideia aí do trabalho em aquarela. E aí você vai pintando sólido, conforme você for pintando sólido, você vai puxando essa pintura para o sombreado. O sombreado, lembra, ângulo de 90 graus. Eu não trabalho aquarela usando diluente. Raramente, eu já usei diluente com aquarela, eu não gostei muito. Tem que ser muito pouco diluente para você trabalhar aquarela. Agora eu vou te falar uma coisa, o que eu mais uso na aquarela é tinta branca, eu uso mais do que diluente. Por quê? Eu vou diluindo o branco na tinta e fazendo aí uma paleta maior de tons. Então se eu tenho um tom forte, eu faço ele ficar um pouco mais fraco com a tinta branca, eu dou um outro tom, eu faço mistura de tons. Olha aí, já dei uma sombreada. E eu quero uniformidade do tom mais escuro para o mais claro. Eu não posso permitir que fique essa marcação, tá vendo? Então eu vou trabalhando aí na pintura. Então a aquarela é uma tatuagem que sensibiliza mais a pele, né? Fere um pouquinho mais. Óbvio que você tem que saber trabalhar também para não ferir a pele demais do cliente. Você sabe que você tem que pintar sem exageros. Olha como é que eu já dei uma gradação bem maior na pintura.
Observe sempre a maneira que eu trabalho com a biqueira. Movimentos de trás para frente, de um lado para o outro. Não tem bem uma regra, às vezes eu faço movimentos circulares. Então é aquele movimento que você vê que está fluindo para aquele detalhe do desenho. Tem desenhos que tem muita curva, tem desenho com reta. Então você vai trabalhar o movimento de acordo com o desenho. Porém, se for para pintar sólido, é aquela angulação da biqueira, 45 graus, sombreado, um ângulo de 90 graus. Isso faz muita diferença. Se você não souber trabalhar com essas angulações de biqueira, você não vai trabalhar bem. Olha aí, novamente limpando. Dessa vez eu dei uma borrifada aí de água no papel toalha. Porém lá, a vaselina, ela é o que faz mais diferença na hora da limpeza. Observa só. A vaselina limpa muito bem mesmo. Então não tenha pena de gastar vaselina para trabalhar aí na sua pele artificial, fazer seus treinamentos na pele artificial. Seu trabalho vai ficar muito mais limpo se você souber trabalhar com a vaselina na pele artificial. E ainda seguindo aí o trabalho, né? Fazendo essa questão aí de gradação. Não sei se você observou, trabalhei primeiro com um tom mais escuro. Eu gosto de trabalhar a maior parte da tatuagem que é mais escura primeiro, para depois trabalhando com as partes mais claras. Eu poderia fazer nela toda agora as partes mais escuras e depois ir trabalhando a mais clara. Porém eu não vou fazer isso, por quê? Olha lá, usei esse, agora eu vou usar esse aqui, ó, mais claro. Por que eu não vou trabalhar toda ela mais escura primeiro, para depois trabalhar o tom mais claro? Porque na pele artificial, o decalque ele sai muito mais rápido, tem muito mais diferença do que na pele. Na pele, o stencil ele fixa muito melhor. Já na pele artificial, ele sai com mais facilidade. Então, é importante a gente ter esse cuidado. É como for fazer um trabalho de realismo, né? Que a gente começa de baixo para cima, porque conforme o decalque vai se perdendo, o stencil vai se perdendo, você está concluindo o trabalho. Agora, se você começa daqui de baixo e for lá para cima ou para o meio, o decalque vai começar a se desfazer lá em cima, se desfazendo embaixo. Quando você for ver, tá tudo quase transparente, você vai ter uma dificuldade do cacete. Eu faço agora aqui uma limpeza da minha biqueira, um copo com água, você mergulha a sua biqueira e aciona ela, vai sair todo o excesso de tinta, né? Todo o resíduo que fica grudado ali na biqueira, para você trabalhar um tom mais claro. Já vi muitos profissionais falar que usa uma biqueira com agulha para cada tom de tinta, enfim. Principalmente para aquarela eu não vejo tanta necessidade, ainda mais que a gente trabalha com gradações de cores. Então eu acho mais interessante fazer isso aqui. Você dá uma limpada, usa, dá outra limpada, usa de novo. Um outro jeito também de limpar que eu costumo fazer é posicionar a minha biqueira em direção a lixeiro ou um copo e mudar o borrifador para stream. Nesse modo sai tipo uma pistola d'água, sai uns tiros de água. Eu miro naquele buraquinho, né, da biqueira, vou borrifando ali aqueles jatos de água e acionando ao mesmo tempo a biqueira. Também limpa muito rápido, é muito bom. Agora eu sigo aqui com outro tom, trabalhando ele, ó, trás para frente, às vezes movimentos circulares. Eu gosto de trabalhar com aquarela, mas é um trabalho mais chato, mais cansativo. Todo trabalho de tatuagem você vai ouvir eu falar que tem que ter paciência, mas o de aquarela é um dos que mais tem que ter paciência, para você fazer uma gradação bem legal de cores, esse degradê importante. Vamos lá, seguindo agora com outro tom aqui na parte da gota. Esses detalhes, vou repetir várias vezes nesse workshop. É importante você colocar detalhes que no mínimo aparentam uma pintura de aquarela. Senão vai ser só um trabalho de pintura colorido. Então é isso aí que vai fazer a diferença. E aí você vai vendo aqueles estilos que mais te agradam, né? Se é marca de pincelada, se é gotículas, borrão de tinta, enfim.
são detalhes que fazem a diferença, que marcam, né? Mostram ser realmente um trabalho de aquarela. Manchado também, mancha de tinta. Manchado eu não gosto muito de trabalhar porque, sei lá, dá uma sensação, pelo menos no meu ponto de vista, que ficou um trabalho meio sujo. Sei lá, não me agrada trabalho manchado. Parece que não foi bem feito. Dá a sensação que parece, sei lá, que o profissional não soube pintar direito a tatuagem. Então não me agrada muito, não gosto. E vai vendo como é que vai dando vida para tatuagem. Esse rosa aí é o Pink. Minto. Não é o Pink, não. Esse daí é o Rosa Pinap. Lembra um pouco aquele rosa de chiclete, né? É um rosa bem estilo vintage. Eu gosto dessa coloração. E aí eu trabalho a diluição dessa tinta aí com uma tinta branca. Com zoom, olha só, se você fizer o trabalho rápido assim, ficou marcado assim, e você finalizar e entregar ao cliente, vai ficar falhado. Quando cicatrizar, a falha vai ser muito mais visível. Então, ó, trabalhe bem a pintura. Óbvio que você não vai ficar ferindo o cliente se o negócio não está pigmentando. Então você vai tentar uma vez, naquela profundidade ideal, que aí não vai ferir muito. E aí depois você vai prosseguindo, né? Fazendo detalhes de degradê. O principal mesmo que eu quero usar aí para explicar a vocês a aquarela são esses pontos de pintura relacionadas ao estilo da aquarela, né? O detalhe escorrido, o detalhe manchado, tinta branca, ó. Vou fazer uma diluição agora com tinta branca. E da flor em si, o trabalho que eu faço de pintura, eu não acho tão interessante enfatizar. Eu acho que o interessante é vocês observarem como que eu faço. Olha só, uma gota do rosa Pinap sobre o branco e eu vou fazer um tom bem mais claro de rosa. E prosseguindo aqui, detalhe, gente, antes de falar ainda sobre a flor, bata bem a tinta, misture muito bem, porque você não quer no momento que você esteja pintando resíduo de uma tinta diferente. Faça uma pintura homogênea, então a mistura ela tem que ser bem feita. Você vai misturando a tinta até ela ficar bem homogênea, uma cor sólida. Se você vê traços do outro tom, por exemplo, do branco, ainda não está bem misturado, né? Então misture muito bem, é importante. Se você não tiver um tom, faça. Ah, eu não tenho verde, Marcelo, mas você tem um azul e tem um amarelo? Pô, você tem verde. Você tem que ter essa noção de mistura de tinta. As cores primárias, elas formam outras cores, formam outros tons. Olha como é que ficou um rosa bem mais claro. E aqui em relação ao que eu estava falando ainda da flor, eu não vou enfatizar muito o estudo em cima da flor em si. Vocês observaram como que eu fiz na pintura de aquarela com lápis sobre o papel. Eu acredito que você já tem uma certa noção, né, de pintura. Então, em alguns momentos, a flor, eu vou fazer uma pintura meio rastelada. Eu vou dar uma rastelada com essa agulha mesmo de pintura, sem exageros, que eu quero que ela não perca a sua essência, o estilo dela, né, da flor, da orquídea. E o cuidado com a pintura tem que ser muito grande em relação ao estilo da aquarela. Da flor, você tem que levar em consideração o estilo que você vai expor, né? Com cuidado ao entorno da flor, pintando. As bordas dela eu quero que estejam mais claras do que o interior, lembrando que o interior a gente dá aquela solidez maior, aquela textura mais firme, né? Mais escura, para dar uma sensação de profundidade
e a pintura sempre com movimentos em relação ao ângulo, ao movimento que você quer que a pétala tenha. Se é um movimento dobrado para trás, se é um movimento dobrado para frente. E isso daí faz toda a diferença, até no rastelado mesmo. Você dá aquelas rasteladas, modeladas com forma, dá muita vida para o desenho. Então trabalhar mais um pouco aqui o rosa mais claro nessas partes vazias. A pintura está bem marcada ainda, então eu vou trabalhando ela para ficar mais uniforme. A gradação de cores está bem visível. Você vê que o jeito conforme você vai pintando vai modelando, né? O formato da tinta, o formato da gotícula. Isso daí faz toda a diferença. Olha só, eu fiz aqui uma pintura com ela diluída. Eu usei diluente. Então com diluente fica muito mais fraco, muito mais fraco. Às vezes nem pigmenta direito. Então, minha opinião para você, evita usar um pouco de diluente, trabalha mais com sombreado para fazer a aquarela. Vai ficar muito melhor do que você usar diluente. Óbvio que depende da circunstância. Se você quiser usar um tom bem aguado mesmo, bem fraquinho, você faça uma diluição, mas não dilua muito. Então o uso do diluente tem que ser bem menor do que comumente a gente faz no trabalho de preto e cinza. Preto e cinza a gente trabalha bastante com diluente. E a tinta preta também, ela tem uma diferença muito grande das tintas coloridas, né, em relação à fixação, textura. Então, olha só, eu volto aqui, ó, trabalhando o sombreado. Sombreado com a tinta colorida. E aí eu vou dando essa gradação mais clara, trabalhando aí com o sombreado. Quanto mais você sombrear, mais escura aquela região vai ficar. E quanto menos você sombrear, menos pigmentado, menos escuro vai ficar. Isso tem que entrar na sua cabeça. Trabalhar mais um pouco aqui o sombreado com o tom mais claro que eu criei. Lembrando que tudo vai do efeito que você quer. Se você quer aquele tom bem aguado mesmo, aquela aparência que a tinta está se desvanecendo, e aí você tem que sombrear bem menos. Você vai afastando a pintura. Observa aí como é que eu faço para você ver a diferença dos tons. Claro que se ficar com falha, você tem que pintar para dar mais uniformidade ao desenho. Mas aí suavemente você vai dando aquela sombreada. Conforme você for fazendo o trabalho, você vai sentir a pressão que você tem que ter na mão, a força para poder pintar esses detalhes sombreados. Te aconselho, antes de fazer isso na pele de alguém, faça na pele artificial, treina bastante aquarela na pele artificial, sabe por quê? Porque tem uma diferença. E aí, um dos motivos que você deve treinar na pele artificial é porque ela não vai chorar, não vai reclamar de dor. A pele artificial não vai reclamar que está doendo, ou se está mal feito. E aí, eu acho importante isso. E olha só como é que eu faço o trabalho desvanecendo, olha. No centro, vou deixando bem claro, quase que mal pintado. E na borda eu estico mais um pouquinho a borda. Um sombreado leve na borda, aí vai dando aquela sensação de que ali está acabando a tinta, né? A tinta está ficando mais fraca. Está ficando mais aguada. Isso daí eu faço apenas com sombreado. E enfim, por que treinar na pele artificial? Por esses motivos que eu falei, né?
e você não vai ferir tanto a pele de um cliente. Quando você pegar um cliente para fazer esse tipo de tatuagem, você já vai estar tão acostumado que você não vai nem sentir tanto essa questão de dificuldade. Mas se você começar direto na pele de um cliente, pode ser que você fique mais tenso, fique nervoso, porque você vai sentir que ainda não está saindo do jeito que você quer, mas você está no começo do trabalho ainda. E para o trabalho ganhar forma, é só conforme você for prosseguindo, conforme você for tatuando. Não é assim, iniciar o trabalho e já ter aquela aparência que você quer. E olha só, sempre aborda, ó, dando aquele sombreadinho leve, fino, fino do fino. Olha só isso. Olha a sensação. É essa que é a sensação que eu quero que você tenha, que você trabalhe. Com paciência, limpeza, né? É importante você estar sempre limpando aí com a vaselina. Alguns pontos que você vê falha, ó, de leve, vai lá, dá uns retoques. Quiser dar mais uma esticada, dê. Tudo para você ter um trabalho perfeccionista, porque se você tiver pressa de entregar o trabalho do cliente, de pegar o dinheiro logo e mandar o cliente embora, não vai ter aquela perfeição que você às vezes queria que tivesse. E aí você observa trabalho de outros profissionais na internet, trabalho limpo, bonito, linhas perfeitas, e aí você se pergunta, pô, por que o meu não está nesse nível? É simplesmente porque você tem pressa. Com paciência você chega lá, você vai fazer trabalho como um exímio artista. E você vai ser tão foda quanto qualquer outro profissional que você vê na internet. E um dos segredos é treino, né? Quanto mais você treina, melhor você fica. Já falei isso por diversas vezes aqui no meu canal. Inclusive eu cito Tiger Woods, que para mim foi um dos maiores golfistas de todos os tempos. Não sou aquele cara que curte o golfe, não, já assisti uma vez ou outra partida, muito raro mesmo, não dá nem para falar que foi uma vez ou outra. E em filmes também que tiveram golfe, né? Até filmes com tema de golfe, eu gostei de ver. E o Tiger Woods, ele foi questionado por um repórter, se eu não me engano, em uma entrevista. Ele foi questionado referente ao Hole One, que é em uma tacada, né, que ele faz o buraco, né? Ele dá aquela tacada e a bola vai longe e acerta em uma só. Geralmente em 3 tacadas o pessoal, 3 ou 2, o pessoal acerta no buraco. Ele fazia na primeira tacada, acertava direto. E aí, qual o segredo de tanta sorte? Foi o que perguntaram para ele. E aí a resposta dele foi simples. Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Então, quer dizer, quanto mais você treinar, melhor você fica. E dificilmente você vai atribuir a sua qualidade de serviço, ao seu sucesso, à sorte, mas sim ao seu esforço. Porque se você for uma pessoa esforçada e ralar para fazer um bom trabalho, você vai conseguir. E aí depois não adianta as pessoas falarem que você foi premiado em uma convenção, em um torneio, ou foi qualificado por uma revista por sorte, não, mas sim porque você tem qualidade de serviço, você é um excelente profissional. Aqui eu faço uma parte manchada do lado da flor, eu só uso na borda mesmo um pouquinho sombreado daquele tom escuro de magenta, e eu vou trabalhando esse detalhe aqui todo em rosa mais claro, porque eu quero que tenha esse efeito, eu já não quero dar tanto peso aqui. Eu quero que seja apenas meio que um borrão de tinta que se espalhou ali. Eu quero que tenha esse efeito. Sempre limpando. Um trabalho bem limpo faz toda a diferença. Então não tem pena de usar vaselina, não. Por isso que eu compro potes grandes, porque é uma das coisas fundamentais pra gente que trabalha com a tatuagem. Observe sempre os movimentos que eu faço com a biqueira.
Aqui eu já estou dando uma sombreada, olha o ângulo que ela está, um ângulo de 90 graus. Estou trabalhando meio que sombreado aqui, ó, puxando. E vou trazendo bem mais claro, para você ter aquela sensação de uma tinta bem mais aguada. Então é isso, pessoal. Observa aí como é que eu vou fazendo o trabalho, a execução. Se tiver alguma dúvida, pode postar nos comentários. Estarei pronto para sanar, esclarecer qualquer dúvida ou dificuldade. E esses detalhes de agora são bem simples, são bem intuitivos, né? Você olhando, quando você for fazer em um cliente ou na sua pele artificial, você já vai ter em mente, porque você fixou esse aprendizado na sua mente. Então não tem muito o que eu falar. O que eu falei aqui eu acho que já está mais do que concreto e sólido para aprendizado. Se eu ficar falando mais, vai ser mais encheção de linguiça. O que eu acho importante é você observar os trabalhos sendo feitos. E aqui por isso que eu fiz questão que não fosse time-lapse, é tempo real. O tempo que você está vendo aí não foi acelerado, está no tempo real gravado. Eu acho isso importante, você vê o movimento que eu faço a pintura, observa aí, já expliquei sobre isso. E é importante a visualização de trabalhos sendo feitos. Se você tiver algum tatuador que você conheça, se esse aqui é o seu primeiro workshop, se você nunca assistiu alguém tatuando, é importante, quanto mais você assiste as pessoas tatuando, você vê a segurança do profissional, como que está sendo feito o trabalho. E isso eu acho que é uma das coisas fundamentais para quem está iniciando, quem está aprendendo, observação. Eu assisti muitos realities de tatuagem no começo e faz toda a diferença. Tem realities que dão dicas, então aprendi muito mesmo com esses realities. Se você puder, se fizer download no YouTube, ou se tiver algum canal de TV a cabo que passe, assista, é muito legal, é divertido e você vai estar respirando a arte da tatuagem. Se você quer trazer isso mesmo como profissão para você, respire tatuagem, veja fotos, revistas, não fique só fazendo print no celular não, veja os realities, vídeos no YouTube, tem outros profissionais fantásticos, os caras feras, que dão dicas, não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Eu, inclusive, até sigo alguns desses profissionais. A gente tem que acompanhar toda a mudança, tudo que acontece de novo aí na tatuagem. E aqui no meu canal procuro trazer o conteúdo mais diversificado possível. Então é isso, galera. Vou deixar vocês aí assistindo o vídeo. Observa aí como que eu fiz o processo. Qualquer dúvida, poste nos comentários e na descrição desse vídeo estará o link para que você faça download do certificado. Basta fazer download e imprimir e aí você coloca o seu nome, já tem um espaço lá em branco reservado para o seu nome. Te agradeço que me assistiu até agora e tem aprendido comigo. Eu tenho estado disposto a ajudar uma galera aí em grupos de tatuagem. Então, tudo que tiver ao meu alcance para poder ajudar, para somar e agregar valores, eu farei. Então, segue aí o vídeo e qualquer dúvida pode me contactar, galera.
Música